Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, agora vamos à palavra de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós temos visto os dons espirituais. Os dons espirituais. Já vimos vários dons espirituais escritos lá em Romanos, capítulo 12. Lá nós falamos de profecia, falamos de dom de administração, falamos de dom de exortação, dom de ensino, dom da misericórdia. Falamos de muita coisa lá em Romanos 12. Agora nós vamos continuar com os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos continuar aqui para a gente entender. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Olha a outra tradução aqui que eu falei, como é que fica mais fácil a linguagem. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Bem mais popular, né? Vamos continuar. Sabeis que outrora... Olha lá. Eu vou ler no televisor hoje. Pode ser? Dá para todo mundo acompanhar aí? Eu estou gostando tanto dessa linguagem, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. É o mesmo texto, só muda a maneira de se expressar. Vocês sabem que quando eram pagãos, o que é uma pessoa pagã? O que é um pagão? É uma pessoa que tem crenças, tem crenças em vários deuses, em várias culturas religiosas, porque a Bíblia Sagrada ensina que há um só Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e todo culto, todo louvor, toda devoção tem que ser exclusiva para este Deus. Então olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho o quê? Errado, e levados a adorar ídolos mudos. Vocês foram conduzidos ao erro e foram levados a adorar outros deuses, ídolos mudos. Versículo 3. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa a quem? Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Versículo 6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. O que nós já aprendemos até aqui, até esse versículo? Que existem maneiras diferentes dos dons espirituais se manifestarem na vida das pessoas, dos verdadeiros crentes. E isso não quer dizer que um é mais de Deus
ou menos de Deus. Não quer dizer, o Deus que opera é o mesmo. Ah, porque aquela irmã lá, ela fala em línguas estranhas, ela é mais de Deus do que o outro irmão ali. Não. Talvez aquela irmã fale em línguas estranhas e seja o Espírito de Deus que tenha concedido a ela aquele dom. E aquele outro irmão ali recebeu, por exemplo, o dom de ensino. O mesmo Deus que concedeu àquela irmã o dom das línguas estranhas, concedeu ao outro irmão o dom de ensino. Quer dizer que os dois são tão importantes para Deus. Ela não é maior do que ele, nem ele é maior do que ela. É importante a igreja entender isso, porque muitas pessoas se sentem inferiorizadas na igreja, porque às vezes é transmitida uma visão que quem tem este dom é maior do que quem tem aquele outro dom. Não é maior. A Bíblia fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E todos os membros são importantes. Nenhum membro é mais importante do que o outro. Um depende do outro. Todos nós temos um valor grande para Jesus. Quando o verdadeiro crente entende isso, ele não se sente um peixe fora d'água. Ele não se sente excluído da igreja, não, pelo contrário, ele fala, poxa, Deus me escolheu para fazer parte da igreja, Deus me ungiu como um membro da igreja, eu sou importante para Jesus, eu sou importante na presença de Deus, Deus conta comigo. E aí a pessoa vê o quanto que ela é preciosa, e ela tem alegria de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, nos caminhos de Deus. Nós falamos aqui que tem o dom de ministério, por exemplo, dentro de ministério tem o altar, tem o louvor, tem o obreiro, tem a sala das crianças, tem os jovens. Deus confia em você, Deus acredita em você. Então não deixe o inimigo tirar de você esse valor que Deus tem te dado. Continua comigo agora, versículo 7. Versículo 7. A cada um de nós é concedida, guarda essa palavra que eu gosto muito, não é dado, é concedido, nós já aprendemos isso aqui. Aquilo que eu te dou, aquilo que Deus dá, Deus não tira, Ele deu. Agora, aquilo que é concedido, é uma concessão, não é seu, está emprestado para você. Passou o tempo determinado, ou por algum motivo, aquilo pode ser recolhido. E por que Deus faz isso? Para ninguém se sentir o próprio Deus. Imagina se Deus desse o dom da cura para alguém. Imagina, alguém recebesse o dom da cura dele, a partir de agora é dele. Em primeiro lugar, ele nunca ia morrer. Porque toda vez que ele tivesse um problema de saúde, o que ele ia fazer? Ele ia se curar. Se ele encontra alguém que está doente, ele fazia o quê? Curar. Imagina como que ia ficar a cabeça dessa pessoa. Sem o dom da cura, um médico hoje cobra, dependendo da cirurgia, 50 mil, 100 mil. E se eu não tiver? Morre. Sem o dom da cura. Sem o dom da cura, tem medicamento aí que custa 10 milhões, 15 milhões. Vocês viram aí já umas propagandas aí nos outdoor, na internet, pedindo ajuda para comprar um medicamento para criança. 15 milhões, 10 milhões, sem o dom da cura. Imagina um ser humano recebendo para ele o dom da cura. Iria se sentir o próprio Deus. Então Deus não dá, Deus concede.
Lembra que eu falei que Deus acredita em você, Deus confia em você? Deus tem prazer de conceder os dons espirituais para o seu povo, para a igreja, para o verdadeiro crente, para que essa pessoa seja um instrumento de Deus para servir o próximo, para ajudar o próximo. Então a cada um de nós, versículo 7, é concedida a manifestação do Espírito, para o benefício de quem? De todos. É para benefício próprio? Não, é para o benefício de todos. Continuando, versículo 8. Agora que nós vamos chegar aonde fala do primeiro dom que nós vamos aprender hoje. Isso. Há o Espírito da capacidade de oferecer conselhos o quê? Sábios. Esse é um dom. Volta lá na RA, que é igual está escrito na sua Bíblia. Porque a é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Este é um dom espiritual. E o que é a palavra de sabedoria? É a revelação do texto sagrado. Por que tem pessoas que dizem assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada? Porque falta este dom espiritual aqui, ó. Quando este dom espiritual ele é derramado sobre a vida daquela pessoa, então ela passa a ter a revelação do texto sagrado, da palavra de Deus. Quando ela lê a Bíblia, ela já não vê mais apenas um texto simples, ela já não vê mais apenas letras, palavras em cima de um papel. Não, ela consegue se aprofundar, ela consegue ver os mistérios de Deus que estão envolvendo aquele texto sagrado. É como se eu pegasse aqui agora um texto numa língua totalmente diferente, num idioma, o inglês, pronto. É como se eu pegasse aqui agora o texto bíblico em inglês. Tem aí não, né? Tem como jogar aqui na tela aqui em inglês? Tem? Joga aí, tem como? Pronto. Você está olhando para cá. Voltou? Voltou para o português. Coloca aí. Joga aí, pronto. Você está olhando para cá. Você. Claro que, lógico, vai ter alguns aqui, 1 ou 2 ou 3, que vão bater o olho aqui e vão entender o que está o quê? Escrito. Mas a grande maioria de nós não vão saber o que está escrito aqui. É exatamente isso que Deus quer ensinar para nós sobre esse dom espiritual chamado palavra de sabedoria. É você olhar para o texto. Olha que interessante, volta lá, no inglês. Você olhou para o inglês, imagina que você está olhando para o inglês aqui agora, na televisão. Muda. E você vê assim. Entendeu? Você está olhando desse jeito, escrito assim. Você está olhando assim, ele vai mudar aqui porque eu estou pedindo. Mas imagina que ele não mude ali agora. Mas você, tendo o dom da palavra de sabedoria, você vai olhar para esse texto e vai ver assim, assim. Enquanto o outro não está entendendo,
nada, você está entendendo tudo. Então, quando o dom da palavra de sabedoria está em sua vida, você conhece os mistérios de Deus, os mistérios sagrados, os mistérios espirituais. Você conhece os mistérios espirituais. Então, uma coisa importante para você aprender aqui nessa manhã é: o verdadeiro crente viver, caminhar sem o dom da palavra de sabedoria é muito difícil, porque ele sempre vai precisar de alguém para estar fazendo ele entender o que o texto sagrado diz. Ele sempre vai precisar de alguém para estar conduzindo ele. E a pergunta que eu faço é: e se aquele alguém for mal intencionado? E se aquele alguém quiser que a pessoa entenda diferente do que realmente o texto sagrado está dizendo? Aí a pessoa vai caminhar pelo caminho do erro. E por que ela está trilhando o caminho do erro? Porque ela por si só não consegue entender os mistérios de Deus. Se eu pego aquele texto em inglês, o exemplo que eu dei aqui, e você não entende inglês, e eu digo para você: olha, que aqui está escrito isso, 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 isso e isso, provavelmente você vai acreditar no que eu estou dizendo. Você vai acreditar. É igual naquela portinha de vidro. O dia que você for no shopping, em algum lugar, chega na hora de entrar naquela porta de vidro, veja que tem um adesivo. E o adesivo está escrito push. Push. A pessoa olha e não sabe o que está escrito. Você vira para ela e fala assim: está escrito assim, ó, push. Ela vai puxar e não vai acontecer nada, porque essa palavra não é puxar, é empurrar. Mas se a pessoa não sabe, ela vai absorver o que o outro está dizendo. Você não pode viver pelo que o outro diz. Você tem que viver pela verdadeira revelação de Deus para a sua vida. Você tem que entender os mistérios de Deus, principalmente o mistério da graça salvadora. Sabia que a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, ela está falando da graça de Deus para a salvação da humanidade? De Gênesis a Apocalipse. O tema central da Bíblia é a graça salvadora, é o mistério da graça salvadora. Mas a pessoa fala: mas aonde que eu encontro isso aqui? Eu achei que era só nos evangelhos. Não, de Gênesis a Apocalipse. Mas você só tem esse entendimento se este dom estiver em sua vida. Bispo Paulo, e como que eu faço para receber este dom? Como que eu faço para ter esse dom? Em primeiro lugar de tudo, você tem que estar andando com quem? Com Deus. Você vai confiar algo tão importante que pertence a você a alguém que não tem compromisso nenhum com você? Você vai confiar a chave da sua casa a uma pessoa que você vê que não tem compromisso nenhum com você? Você não vai. Você vai pegar a chave do seu carro e vai emprestar para uma pessoa que você nem conhece? Não. Claro que você não vai fazer isso. E Deus também não. Você quer ser agraciado com os dons de Deus? O primeiro passo é: tenha uma comunhão verdadeira e sincera com quem? Com Deus. E a partir desta comunhão verdadeira e sincera, busque os dons. Ore pedindo a Deus para confiar a você esses dons. A partir de agora, se você realmente deseja
ter a revelação, o entendimento dos mistérios sagrados, dobre o seu joelho nas suas orações e fala: Senhor, por favor, eu não quero viver pelo que o outro diz para mim que está escrito na tua palavra. Eu quero conhecer os mistérios da tua palavra, os mistérios sagrados. Confia a mim este dom chamado palavra de sabedoria. Eu preciso. Olha que maravilha, eu vou ler com você aqui, ó. Volta a sua Bíblia um pouquinho, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Volta aí a sua Bíblia um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 6. Olha o que está escrito. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, o que é uma pessoa madura? No nosso entendimento, o que é uma pessoa madura? Experiente, que tem entendimento, que conhece as coisas, não é isso? Então olha o apóstolo Paulo dizendo, aqui é falando da igreja, viu? Do povo de Deus. Quando estamos entre pessoas maduras, pessoas que têm o dom de quem? De Deus, falamos com palavras de sabedoria. Então falamos dos mistérios sagrados, os mistérios de Deus, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem aonde? No esquecimento. Versículo 7. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e o quê? E oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do quê? Do mundo. Então veja que a Bíblia Sagrada, ela contém mistérios sagrados, mistérios ocultos, mistérios de Deus. Tem coisa aqui que é desde antes do começo do mundo. Aí tem gente que fala, eu nunca achei, eu nunca vi. Mas sem o dom de Deus, você não vai achar. Você não vai encontrar. Sem o dom de Deus, você não vai decifrar os códigos sagrados, secretos. Eu falei aqui quarta-feira na escola bíblica, foi tremendo. Lá em João capítulo de número 21, a Bíblia fala que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele encontrou os seus discípulos pescando lá na Galileia de novo, aquele que tinha, fugido. E a Bíblia fala que eles trabalharam, não pescaram nada. Aí, eles encontraram um homem na praia, não perceberam que era quem? Jesus. Aí Jesus fala, volta e pesca. Mas eles não tinham percebido que era quem? Jesus. Até porque eles estavam tristes, tinham fugido lá de Jerusalém, tinham abandonado a fé. E aí eles voltam para pescar. E a Bíblia fala que eles pescam uma grande quantidade de peixe lá no barco. João dá um toque para Pedro e fala, olha, aquele lá é o Senhor. Lembra que João foi o único que ficou com Jesus lá no dia da condenação e no pé da cruz? Lembra que João amava Jesus mais do que qualquer outra coisa? Então João tinha um conhecimento mais profundo de quem era Deus, de quem era Jesus. Aquele é o Senhor. E aí eles voltam para a praia,
Quando eles voltam, Jesus já está lá com uma fogueirinha, peixe, pão, assando, tal, coisa maravilhosa. Aí Jesus fala para eles assim, olha, volta ali e traz alguns dos peixes que vocês apanharam. Pega lá alguns peixes. E eles voltam. Olha lá, João 21:10. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Aí eles voltam. Aí quando eles voltam, Pedro vai tirar os peixes da rede, junto com os discípulos. E eles vão tirando peixe. E o número de peixe que eles tiraram. A Bíblia fala o número de peixe que eles tiraram. A Bíblia diz, coloca para mim aí. Olha lá, lê para mim na terceira linha ali, o que está escrito? Havia o quê? Quantos? 153 peixes grandes. Aí você lê, você diz assim, ai que legal, que bacana, 153. Aí a pergunta é, por que não era 152, 154, 155, 157, 158, 200, 100, 99? Por quê? Sabe por quê que você nem se atenta para isso? Porque normalmente falta o dom da palavra de sabedoria. Não foi 153 por acaso. Eu expliquei isso aqui quarta-feira na escola bíblica. Cada letra do alfabeto hebraico tem uma representação numérica. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. Aleph vale 1. Beit vale 2. Yud vale 10. E por aí vai. Cada letra do alfabeto hebraico tem uma representação numérica. Então, se cada letra representa um número, então quer dizer que cada número tem a sua correspondência em uma letra. É equivalente a uma letra. E o número 153 não foi por acaso. Quando eles tiram os peixes da rede e dá 153, eles quase que se explodem. Porque o número 153, pegando cada letra que se refere àquele numeral, forma a seguinte frase: eu sou Deus. Eles sabiam. Forma a seguinte frase: eu sou Deus. Por isso que não era 152, nem 151, nem 160, nem 99, nem 230. Você lia e achava que era só por causa de um número. Você lia o texto e é aí que vem o dom chamado palavra de sabedoria. Qual é o mistério de Deus que está nesse pedacinho aqui? Qual é o mistério de Deus nessa frase? Qual é o mistério de Deus nesse parágrafo? Qual é o mistério de Deus nesse capítulo? Qual é o mistério de Deus nesse livro aqui? Qual é o mistério de Deus? Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Quer conhecer? É o dom chamado palavra de sabedoria. Continua comigo lá em 1 Coríntios 2. Nós estamos em qual versículo agora? No 8 agora. Vamos voltar lá no 8. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Os governantes não entenderam qual sabedoria? Está escrito, os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Qual sabedoria que eles não entenderam? A de Deus, os mistérios sagrados. Não a entenderam. Pois, se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os governantes tivessem entendido os mistérios sagrados, teriam crucificado Jesus? Não.
Se a pessoa entender os mistérios sagrados, você acha que ela deixa de seguir a Jesus? Você acha que se a pessoa entender os mistérios sagrados, ela deixa de estar na presença de Deus? Não. Por que as pessoas não querem seguir a Jesus? Porque não entendem os mistérios sagrados. Por que as pessoas abandonam a Jesus? Porque não entendem os mistérios sagrados. Porque quando a pessoa entende, ela quer estar com Deus o tempo todo. Ela sabe o que está falando aqui, ela entende que é o mistério da salvação, da graça de Deus para a vida dela. Ela não rejeita, ela agarra com unhas e dentes. Versículo 9. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que maravilha, hein? Para finalizar, versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Quem conhece os seus pensamentos, senão você mesmo? Aí está dizendo, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quer dizer que sem o dom da palavra de sabedoria, o dom espiritual, o dom de Deus, é impossível conhecer os pensamentos de Deus. O que Deus estava pensando em cada texto, em cada palavra, em cada mensagem que foram escritos aqui nesse livro sagrado. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Diga glória a Deus. Olha que forte, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que maravilha, hein? Que dom espiritual é esse que quase ninguém na igreja tem? E é um dom que a igreja inteira deveria ter. A igreja inteira. Para finalizar, só para você ver o quanto que esse dom espiritual é importante, retroage a sua Bíblia um pouquinho, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8. Versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. O que o anjo do Senhor disse a Filipe? Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Versículo 27. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar do quê? Eu quero que você entenda esse pedacinho aqui, ó. Filipe encontrou no caminho, o Espírito de Deus mandou ele para aquele lugar, para aquele caminho, e no caminho ele encontrou um alto oficial etíope, e esse rapaz estava retornando de Jerusalém para Gaza, no caminho, né, de Jerusalém para Gaza, e ele tinha ido a Jerusalém para quê? Para participar do quê, pessoal? Da adoração. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Adoração a quem? A Deus.
foi feita a adoração e agora ele estava voltando para onde? Para casa. Agora presta atenção. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem. O que ele fazia? Lia em voz alta o livro do profeta. Então presta atenção. É como se fôssemos nós hoje, nós aqui. Você saiu de sua casa e veio à igreja para quê? Para adoração. Adorar a Deus com a sua vida, com as suas orações, com os seus cânticos, para participar da Santa Ceia. Você veio para adoração. E na hora que terminar o culto, você vai voltar para onde? Para casa. Então o rapaz foi para Jerusalém, foi para a adoração, e estava voltando para casa lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, em voz alta. Então, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe o quê? A carruagem. Aí a Filipe se aproximou e estava acompanhando a carruagem do rapaz. E o rapaz lendo em voz alta. Filipe correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o que Filipe perguntou para aquele homem? O que Filipe perguntou para ele? O senhor compreende o que lê? Presta atenção, ele tinha acabado de voltar de onde? De Jerusalém. Ele foi fazer o que em Jerusalém? Adorar a Deus. Estava voltando para casa, lendo a Bíblia. E aí Filipe se aproximou e disse: o senhor compreende o que lê? Versículo 31. O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Então quer dizer que aquele homem foi para a adoração, aquele homem até queria servir a Deus, mas aquele homem ainda não tinha o dom do quê? Da palavra de sabedoria. Então, por mais que ele adorasse a Deus, ele ainda não entendia nada do que lia na palavra de Deus. Então a chance daquele homem ser enganado era grande. E a chance daquele homem não permanecer com Jesus era grande. Ele não tinha base, não tinha fundamento. Quem não tem base não permanece, não continua. Então ele disse para Filipe: como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? E convidou Filipe a subir aonde? Na carruagem e sentar-se ao seu lado. E ali Filipe foi. Aí depois ele vai explicando para o rapaz. Ali Filipe foi trazendo a revelação do mistério de quem? De Deus. Mas eu estou mostrando para você através dessa mensagem que um homem crente que foi a Jerusalém para adorar, que foi buscar ali a força de Deus, louvar a Deus, estava voltando para casa lendo a Bíblia e não entendia nada. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui nesta manhã. Não responda para mim. Eu quero que você procure a resposta em você mesmo e para você mesmo. E você? Você tem entendido os mistérios sagrados de Deus quando você abre a Bíblia e lê? Se você identificar que não, então hoje eu estou te ensinando o que fazer. Primeiro de tudo, ter uma comunhão com quem? Com Deus. E a partir daí fazer o quê? Buscar em Deus o dom chamado palavra de sabedoria. Porque sem esse dom, você não vai entender nada. Você não vai conhecer os mistérios de Deus e você não vai compreender o mistério da graça da salvação.
que é o mais importante. Aplique isso na sua vida. Coloque isso como meta. Eu preciso do dom de Deus. Eu preciso do dom da palavra de sabedoria. Eu preciso que Deus confie em mim esse dom maravilhoso. E aí você vai crescer espiritualmente. E aí você vai saber verdadeiramente quem é o seu Deus. Você vai conseguir falar do seu Deus para as pessoas, porque você vai conhecer os mistérios dele. Você vai entender sobre ele, o que ele disse. E aí vai ser forte demais. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Você acredita no que eu preguei aqui hoje? Então agora está nas suas mãos. Como a sua caminhada será conduzida a partir desse momento?